Então, bom dia a todos e todas. É uma grata satisfação estarmos juntos nesta manhã de sábado, dia 28 de outubro, com o Cine Debate aqui na Unigi pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Ciência. Então, nós vamos começar aqui com a fala do Adão, é isso? Vou virar um pouquinho aqui, Adão. Pode ser, eu acho que fica melhor mudar essa gravação daí, tá? Para posterior. Deixa eu testar primeiro. O microfone, né? Então, tá, bom dia a todos, bom dia, colegas, né? Bom dia, amigos, professores e todos. Muito feliz, então, de estar participando da banca aqui, né? Para discutir sobre o filme, né? A importância dele. E todo o processo de escolha, né? Que a gente foi dando opções, né? De qual filme trabalhar, né? Vincular com a minha área de pesquisa, então, com a parte da tecnologia. E a sugestão dos colegas, né? De alguns, né? Tinha algumas possibilidades ou não, então, o Show de Truman. Então, foi um filme que eu não tinha assistido até então, né? Na semana passada, foi muito surpreendente para mim. Toda a temática dele, por ser um filme de 98, né? Do ano 98. E ele é tão atual. Então, fazendo esse vínculo, né, com a tecnologia, toda a história, a passando, né, dele ter sido inserido num programa, né, e toda essa questão, né, de ética ou não, também pode ser discutida, né, a parte, né, da psicologia que é bem forte, né, e então, assim, buscando, né, com a indústria cultural, de Adorno, né, também fazendo esse enlace, né, o que a gente pode ver, né, todo esse programa, né, criado em torno dele, né, da vida dele, esse show, né, que é algo para as pessoas assistirem, né, acompanharem, é um entretenimento, né, que a gente já traz desde, né, aquelas do bom circo, né, todo aquele movimento, né, da cultura que a gente está inserida. Então, no meu ver ali, essa parte da tecnologia, então, ela está inserida para entreter as pessoas, né, que eles possam estar vivendo nesse momento, né, assim, você está numa sociedade, né, você está lá dentro, você, né, é uma peça que está, né, uma engrenagem que está ali programada, a gente sempre, né, programada, então muitas vezes a gente não sabe que está aqui. A gente faz uma relação do dia a dia, a gente está aqui, né, o que eu vim pensando depois que eu assisti o filme, né? Muito aqui no programa a gente discute sobre isso e começa a ver um panorama diferente, a gente parece que vê de cima o que está acontecendo, né? O que é essa sociedade que a gente vive, né? O sistema que a gente está, então, isso mais ou menos ele vai trazer ali, né? A vida dele ocorrendo ali dentro, né? Ele seguindo todos os passos, eu preciso, né, trabalhar, né? Estudou, trabalhou, precisa, né, cumprir o papel dele na sociedade, né? Ter o casamento, esperava que tenha o filho, né, logo. Então ele consegue perceber, né, ali, alguns avisos, né, a gente tem na nossa vida alguns avisos, algumas coisas, né, alguns insights, assim, mas é isso mesmo, a gente precisa viver assim, né? Então ele queria ir para Ilhas Fiji, lá, né, viver algo diferente, ele queria desbravar. Então, até naquele momento do filme do mapa, né, que eles trazem o mapa e a professora já corta, né, dele, assim, tudo já foi desgravado, você não precisa desgravar mais nada. Né? Então, eles vão impondo esse medo nele. Né? Então, tem medo, tem limitação, tem cortes, né? A todo momento ele quer ver diferente, ele quer sair daquela roda, mas não pode, ele tem que sustentar a roda social, né, que tenha alguns comandando, né? Tem o Christopher, né, que é o diretor, que está comandando, e ele tem que seguir aquilo. Né? E até o nome dele, que é em inglês, né, Truman, que faz uma ligação, acho que até a escolha assim, deles de True, mano, né, é o homem verdadeiro, né? Que ele seria o único verdadeiro ali naquele lugar. Então, pensando nas possibilidades, eu fiz várias anotações do que poderia conversar agora aqui ou não, né? Mas então, nesse sentido, tá? Das mídias, tecnologia, né? O que tem? O que acontece? As mídias ali, inclusive as propagandas, muito que tem a ver com agora, né? Os influencers, né?
eles mostram o dia a dia deles, né? E eles fazem aquele merchandising, eles vendem o programa, sabe? De forma natural, eles vendem o produto, quer dizer, de forma natural, está incluído no dia a dia dele. Então você, né, vem nessa parte então, da mercadoria, tudo é mercadoria. Ele se tornou uma mercadoria entre as pessoas, né? E as pessoas compram aquelas mercadorias que são mostradas. Então, isso vai dando, né, continuidade ao ciclo, né? Aonde isso vai chegar, né? Até a Silvia, né, que é a moça que tentou dizer aí, tinha um broche, né? Como isso vai terminar? Que ela criou, né, um vínculo com um personagem, ela quis avisar, dava para ver que tinha uma torcida contra, né, que queria, né, que ele descobrisse e saísse. Então, a gente também tem essa luta, a gente conhece, né, está dentro do sistema, a gente tenta sair, né, mas é possível ou não, né, aonde que isso vai chegar? Então, minha contribuição seria nesse sentido, então, né, passar então para o colega para dar continuidade, e depois, né, se surgir alguma coisa diferente, a gente pode conversar depois mais também. Bom dia a todas e todos, meu nome é Juliana. É a primeira vez que eu assisto esse filme, fiquei bem impactada, entrei na história, me senti muitas vezes como Truman. E interessante observar que esse filme foi lançado antes da criação de reality shows. E aí logo no ano seguinte foram criados esses realities, então parece que o diretor desse filme teve um insight de algo que iria acontecer. É algo muito interessante. E com esse filme a gente consegue fazer várias reflexões sobre a vida, sobre a ética das relações. Será que é ético desse diretor de ter colocado uma vida sendo assistida desde que estava na barriga? Todos viram a vida dele. Truman virou uma pessoa muito próxima de cada telespectador, mas ele não sabia de nada. Então, essa falta de ética desse diretor, que até colocou a vida do Truman em risco por causa de audiência. E a gente sabe que isso acontece nos dias de hoje, quando a gente vê, por exemplo, um Big Brother, quantas situações antiéticas, quantas situações já aconteceram lá dentro que os diretores tiveram que controlar na hora, porque e aquelas pessoas, no caso, sabem que estão sendo assistidas, né, diferente do Truman, que não sabia. Mas essas questões, elas estão muito mais atuais agora para nós do que estavam na época que o filme foi lançado. A questão da liberdade, né? Até que ponto nós temos liberdade nesse mundo? Até que ponto nós queremos perder a liberdade que temos? Porque Truman tinha medo de perder sua liberdade. E até ele decidir tomar essa decisão de realmente sair, quantas coisas, quantas inseguranças ele teve que superar na sua vida, porque muitas vezes para nós é muito mais fácil estar na nossa vida cômoda do que tomar decisões difíceis. E aquela decisão para ele de sair, com certeza, foi muito difícil. E esse filme muitas vezes é comparado no momento final com o mito da caverna de Platão, porque Truman teve que sair da caverna, teve que abandonar essa caverna para ter coragem de ver o que tinha lá fora. E então esse é algo que exige uma coragem muito grande da nossa parte, porque o próprio conhecimento, quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente sofre com isso, mais sofredor a gente se torna, porque a gente percebe a nossa pequenez e não é fácil, não é uma coisa fácil a gente ir adquirindo os conhecimentos. A questão da manipulação também está presente no filme e a gente pode comparar com a questão das fake news hoje em dia, que a gente fala muito sobre isso, porque naquele filme também houve muito a questão das propagandas, né? O tempo todo a mulher do Truman parava e fazia propaganda de alguma coisa, né? E ele demorou a se dar conta disso. Também teve uma outra questão do voyeurismo, que aqueles dois, não sei se eram seguranças, eles paravam para assistir quando chegava na hora da mulher, do Truman e o Truman terem uma relação íntima, eles queriam assistir, eles queriam que a câmera mostrasse, eles ficavam revoltados, mas sempre acontece alguma coisa, vira uma câmera.
Então, a falta de ética, né? O Truman mal sabia que estava sendo filmado também nessa situação. E aí tem uma cena final também ali que tem uma tela, Arquitetura Auclair de Lune, que é do pintor belga René Magritte. Uma pintura, ele é um pintor surrealista, né? E aí isso também a gente pode comparar com algumas questões do filme. E quando cai aquele equipamento de luz, que tem o nome de Sirius 9, Cão Maior, essa estrela, ela também está associada a um mistério. E aí também, quando cai aquele equipamento, aquilo é um mistério para o Truman. É o primeiro momento ali que ele vai se sentir um estranho, que ele vai compreender que tem alguma coisa errada. Então, e sobre a privacidade também. Será que hoje em dia nós temos a privacidade? O próprio diretor, ele fazia de tudo para manter a sua privacidade, mas fazendo com que a privacidade do Truman fosse colocada em xeque, com todos assistindo. Mas nós temos privacidade? Hoje em dia tem o Google Maps, que está nos fotografando aí a qualquer momento. Já houveram casos em que pessoas descobriram que estavam sendo traídas pelo Google Maps, então a gente não sabe em que momento a gente está sendo filmado, fotografado. Né? Tem a questão dos drones. Tu pensa que tu está tranquilo na tua casa, está passando um drone e está te filmando, então a nossa privacidade está nesse momento muito ameaçada. A gente não sabe mais até que ponto nós temos essa privacidade. Mas de início seria isso. Bom dia a todos, a todas. É um imenso prazer estar aqui, fazendo parte desse momento. Eu vim, então, do Colégio Sagrado Coração de Jesus, como professora de Educação Básica. Sou formada em Filosofia e o meu olhar vai ser do ponto da filosofia, né? Não tive como, desde o início, quando comecei a assistir o filme, assim como Adão, não era um filme que, a meu ver, estaria na minha lista, né? Porque não havia ouvido nenhuma crítica, nenhum comentário sobre ele. Quando surgiu o tema, como sendo o show de Truman, fui assisti-lo, e assim que me deparei com o filme, já a cabeça foi para a filosofia, a República, o livro 7 de Platão, né, a Alegoria da Caverna. E o filme todo, assim, ele perpassa uma releitura bem interessante sobre a alegoria, né, onde, não sei, alguém aqui não conhece a Alegoria da Caverna, de Platão? De conhecimento de todos essa obra. Então, eu vou fazer a minha fala um pouquinho em cima disso. Eu vou cuidar aqui o tempo. Bom, eu sabe que durante a segunda vez que eu assisto o filme, que foi hoje, né, eu fui fazendo alguns apontamentos. Então, pensar na ideia da realidade, né, o que é real. E várias falas foram em torno disso no filme, né? Tudo é verdade, tudo é real, porém controlado. Mas e eu quem sou? Você é real. O próprio nome já fala Truman, o homem verdadeiro, né? Ele é a única verdade que tem lá. Silvia é a que apresenta a Truman a ideia da verdade, que ele não vive no mundo real, que ele está em um mundo inventado, ele faz parte desse mundo inventado. E eu acho bacana essa cena porque é ela que instaura a dúvida do Truman. É ela que vem a ser quem desvenda, faz com que ele comece a observar. Na verdade, que ele volta a observar. Porque desde criança, o filme vai trazendo idas e voltas, ele sempre foi alguém que questionou, que perguntou, que queria saber, que queria ir além, que queria entender tudo aquilo que estava acontecendo. Então, ele, como sendo o homem verdadeiro, faz com que a gente perceba nessa tela, nessa filmagem, nessa obra cinematográfica, que nós somos seres questionadores. A nossa natureza é de conhecer, de querer, de buscar, de questionar. E dentro desse círculo não era permitido a ele, era apenas viver uma vida da qual o Criador, Cristo, acreditava ser o mundo ideal. Mas o mundo ideal, real, como Cristo imagina, não existe. Porque ele é tido de medos, de dúvidas, de incerteza, de insegurança, de começos, de erros, de acertos, de busca, de novos recomeços. E a vida do Truman era uma vida muito linear, né?
queria que isso fosse muito linear. E aí tem uma fala bacana que ele se encontra com o melhor amigo dele e que ele diz assim: você não está querendo, será, se tornar mais do que você é? Se tornar mais, tipo assim, deu para ti já. Isso já é o máximo, né? Está querendo se sobressair dos outros. Uma coisa interessante também que a esposa dele fala quando ele começa a questionar tudo, ele diz: te acalma, todos se sentem assim às vezes, mas faz, né? Acalma, te aquieta. E ele diz, o melhor amigo dele diz, mas o que é que está te incomodando? Sinto como se a gente fosse controlado o tempo todo. E aí acho que fecha com o que tu está dizendo, né? Como isso tem sido real e tão próximo da gente nos dias de hoje, né? E a fala do Christopher, quando ele é interrogado sobre a questão da realidade, e ele responde naquela entrevista, né? Ele diz, nós todos aceitamos a realidade do mundo que nos é apresentado. Então, o lugar em que você vive é louco, ele também diz para o Christopher. Fica, porque aqui é onde você deve viver, porque é assim que o mundo deveria ser. Então, a ideia de colocar a perfeição, né, no mundo, e a ideia de que o que eu estou dando a você é o que deveria ser. E a questão da emoção, que eu acho que se retrata no filme, a emoção da verdade, a emoção de verdade que ele sente é ao reencontrar o pai. Então, a verdade brota nele, né, a lágrima, o abraço, o afeto, a ternura nesse momento. Bom, e como relacionar essas falas com a alegoria, né? Vive, então, os acorrentados no mundo, né? Sempre viveu ali, então o Truman acho que representa muito bem essa ideia de que nunca conheceu outro espaço senão aquele. Tudo que lhe é apresentado são as sombras, não é a realidade. Em um dado momento ele se questiona, bom, isso não é, deve ter outra coisa, então é que ele quer ir para as Ilhas Fuji, né? E ele diz, numa passagem aqui também, ele fala, eu quero conhecer o mundo. Vamos sair, eu quero conhecer o mundo. Tipo, eu quero ir para fora, eu quero conhecer mais do que isso que está dado aqui. Então ele se coloca nesse movimento. E aí eu pensei algumas palavras assim que levam ele até a chegada da subida da escada, da ascensão, que a alegoria também trata da ascensão desse mundo, do cotidiano, do que está dado no senso comum para o conhecimento, né? Que no final do filme aparece também a ideia da luz. Ele sobe as escadas, ele acende, tem a porta da saída e a luz, quando ele olha para a luz, aquela luz cega, né? Então, mais um movimento assim que faz com que a gente volte à ideia da alegoria. Então, ele tem um desejo, desde sempre ele tem um desejo, ele tem a questão, a dúvida. Esse desejo leva ele a duvidar de todas as coisas que existem, começando por todas as partes holofotes, as falas, a Sílvia. Ele começa a perceber na transmissão de rádio lá que deu problema, que tudo ia ser montado passo a passo. Ele começa a ver que tudo tem uma sequência que se repete cotidianamente. O estranhamento, porque ele enlouquece, né? Com aquilo, ele fica perturbado, ele não sabe o que está acontecendo, mas o estranhamento leva ele à investigação, à busca, a querer saber. E ele toma uma decisão, que ele não quer mais viver daquela forma. Ele não sabe o que tem, mas ele decide avançar. E nessa luta vem a dor. E aí eu acho que é a ideia do conhecimento que gera na gente, né? Porque uma vez um aluno do ensino médio disse para mim, prof, mas sair da caverna é muito dolorido. Porque você nunca mais vê o mundo como ele é. E aí você entra em crise. Então eu achei que essa fala me marcou muito nele. E essa luta gera essa dor, mas a dor leva ele à verdade. E a verdade nem sempre é saborosa, deliciosa, ou benéfica, ou, sei lá, feliz, alegre. Mas ela é uma descoberta, ela é uma revelação, né? E eu acho que é isso, assim, a meu ver, é o que eu acho que eu posso contribuir. Bom, então, sou Carolina, venho talvez de um lugar um pouquinho, né, diverso, que é da psicologia, e vou falar a partir, então, do lugar de uma construção que é desde o princípio questionadora, que é da leitura psicanalítica. Então, trazer algumas considerações muito rápidas, apesar de
né? Esse filme sempre me instigou, eu assisti ele em 98, então, né, diferente dos que estão relatando, ele me acompanha há um bom tempo e toda vez que eu retorno a ele, é interessantíssimo, né? A gente já percorre ele tanto e retorna e vê questões. Então, por onde eu fui, assim, eu acho que se articula muito com isso que os colegas já trouxeram, né, de antemão. Vou tentar ser breve, né, porque eu acordei às 5 da manhã, né, hoje alguma coisa aconteceu no mundo que fez, e eu comecei a escrever, assim, algo acerca do filme, um tantinho, uma certa associação livre. Então, eu vou tentar sintetizar, porque rapidamente eu escrevi 6 páginas, né, de tanto que esse filme instiga. Então, né, a questão que me surgiu inicialmente foi: possuímos aquilo que produzimos ou somos possuídos pelo que, né, produzimos? O que nós produzimos? Nós somos, né, senhores disso ou acabamos nos tornando, né, submetidos a isso que nós produzimos? E quando no filme aparece, e ainda assim eu continuei anotando, tá? Durante o filme inteiro, pedi uma caneta e fui anotando, e não para, né? As possibilidades, e a arte nos proporciona isso. A arte nos proporciona representações que apresentam algo que sempre convoca uma palavra mais, uma tentativa de continuar pensando. Né? Quando no filme aparece que o Truman, então, ele cresceu, né, ao passo que a tecnologia também foi crescendo. Eu acho que aí é algo que é importante pensar, que acerca das tecnologias, se a gente for pegar um texto de 1930, né, segundo Freud, se chama O Mal-Estar na Cultura, Freud já vai apresentar o conceito de cultura ou de civilização aí, como sendo a soma integral das realizações e regulamentos que distinguem nossa vida de nossos antepassados animais e que servem a 2 intuitos, a saber, o de proteger os homens contra a natureza e o de ajustar seus relacionamentos mútuos, né? Então, por que nós produzimos? Por que nos lançamos a produzir algo? Nos lançamos a produzir algo porque nós somos frágeis. Se nós formos nos perceber dentro do campo do mundo natural, nós somos os animais mais frágeis que tem, né? Nós somos lentos, nossa pele não tem nada que nos proteja, não tem proteção, e nascemos numa grande imaturidade, né? Porque outros animais nascem e vão atrás da comida, já ficam de pé, nós não. Se nós não tivermos um outro que olhe para nós, que nos acolha, nós não sobrevivemos. Então, nós somos também sujeitos submetidos ao outro e ao laço social desde sempre. Então, é isso que nos configura também como característico nosso, a nossa fragilidade, é por isso que produzimos. Produzimos para nos proteger, né? E ao longo dessa história, então, das nossas produções, que são produções tecnológicas, né? Quando a gente fala de tecnologia e inovação, que é um discurso que está muito presente hoje, inclusive na universidade, entrando com grande força na universidade, a gente precisa... Ele é um discurso que aparece com um brilho muito contemporâneo. Mas será que é tão contemporâneo assim? Será que é o MEPS que nos trai ao revelar o que estávamos fazendo? Ou somos nós que nos traímos ao produzir determinadas tecnologias e o discurso acerca delas? Né? Porque esse discurso de tecnologia e inovação não é tão novo assim. Em 98 estava se apresentando um filme que já adverte assim, olha o que vem aí pela frente. E mesmo com a advertência, seguimos exatamente para isso. Né? E para além da TV, que é uma dessas produções que causou muito espanto, né? A TV causou um mal-estar que hoje talvez as mídias produzem. Né? Eram horrores, eu não quero me estender, tá, gente? Eu adoro falar,
principalmente sobre essa temática, então, sobre o mal-estar, né? A TV já anunciava um mal-estar, e aqui eu vou ser um pouco provocativa, né? Em pais e professores, principalmente, né? Nós aqui, enfim, que nos ouvimos, que as mídias continuam apresentando até hoje, né? O que a gente faz com esse negócio que é a tecnologia, afinal de contas? E aí eu vou voltar, em vez de ir para frente, nessa ponta discursiva, digamos assim, de contemporaneidade, desde sempre encontramos, né, já na alegoria da caverna, em outras narrativas culturais, por exemplo, uma narrativa que vem de muito tempo e circula a cultura tcheca, né, que traz, por exemplo, que um rabino, né, produz um objeto de barro que se chama golem. Então o pessoal da psico já deve ter lido esse texto, que é um texto que o Jerusalemski apresenta, produz o golem, que é um objeto produzido para nos proteger. O que acontece, né, é que esse objetinho produzido, ele começa a ter vontade própria. E ele começa a causar muita confusão, porque as pessoas vão até ele e pedem proteção, fazem os seus desejos, seus pedidos, e ele toma esse pedido e começa a responder à sua revelia, né? Assim, ele vai fazer o que ele deseja. E vai causar muitos problemas, obviamente, até o ponto de ter que destruir esse objeto. Isso dialoga um tantinho também com a leitura anarquista em relação aos objetos que produzimos, né, que é um apelo de destruição aos objetos. Então, isso está presente ao longo da nossa cultura. Nós desejamos, nós produzimos, e quando produzimos, nós temos que nos haver com isso que produzimos, e muitas vezes a gente quer destruir isso. Que não deixa de ser uma questão. Bom, afinal de contas, trazemos a tecnologia para dentro da sala de aula, pensando na relação com a educação, trazemos a tecnologia para dentro de casa, na relação com os filhos, ou a gente vai colocar isso como um demônio que deve ser, né, exorcizado? A gente tem que refletir muito sobre isso, e não é uma questão contemporânea, é uma questão mais antiga do que a gente pensa, né? Tem aí os golems, os Frankensteins, os Trumans, né, e toda essa quantidade de produtos, né, que são de objetos que são produzidos a partir dos nossos próprios desejos. Então, falando rapidamente, pensando também no medo que produz a partir de alguns sujeitos, e aí eu destaco professores, pais e professores, não existem influencers, né, usando o termo que o Rodin traz, maior do que pais e professores na vida de um sujeito. Não existe, porque tememos tanto esse outro que se apresenta. Talvez porque desse temor, e eu já encerro por aqui, temos muito o que falar acerca disso, talvez porque em algum ponto dessas construções apareceu um objeto que, enquanto geração anterior, enquanto geração cuidadora, enquanto geração adulta, quando esse objeto se apresenta, nos retiramos da responsabilidade de decifrá-lo, que é um computador ou aquilo que se aperfeiçoou, e hoje são esses computadorzinhos que a gente carrega no bolso ou na bolsa, que se chama smartphone, né? Quando eles aparecem, e eles aparecem mais ou menos, ou se difundem mesmo, popularmente, mais ou menos no tempo em que esse filme estreia, né, tem a sua estreia, né, 98, início dos anos 2000, que os computadores vão para dentro da casa das pessoas. Eles vão para dentro da casa das pessoas, e muito facilmente a gente encontra pais e professores que entram num grande sofrimento, se retirando e dizendo: esse objeto tecnológico é dos jovens. Obviamente que os jovens, com a sua pulsão, né, epistemológica, porque todos nós somos curiosos, facilmente se tomaram desse lugar.
Então, a geração que estava ali, né, sendo a geração acolhedora, não quis saber muito, porque é difícil decifrar um computador. Até porque ele é um algoritmo, ele se produz a partir de softwares que são nada mais que espelhos de nós mesmos, né? E é difícil a gente se deparar com o que nós produzimos. É mais fácil se deparar com alguma coisa que não tenha nada a ver comigo, que eu posso falar do outro, a vida do outro, aquilo que se torna espetáculo. Então, aí existe um gap, né, nas tecnologias, que é esse computador e a relação, que é uma relação infantil que se estabelece da geração que se toma por esse objeto e começa a dizer, eu sei sobre isso. Então, é uma relação que até hoje, talvez, e aí eu provoco dizendo que talvez até hoje a gente tem uma relação infantil com essas tecnologias. Porque as tecnologias não capturam só as crianças, como a gente tende a falar, né? Tem uma cena, que é a cena anterior à fala ou entrevista do diretor do programa, né? Do Christopher, que tem a mãe, a filha e o bebê. É uma cena muito rápida. A criança está chorando e a mãe o bebê está chorando e a mãe e a criança estão vidradas. Ou seja, o adulto também é capturado. Né? O risco não está só na criança que se desenvolve. Ele está posto, a fragilidade está posta também para os adultos, que não se lançaram a decifrar esse enigma que é a relação com esses objetos. E que me parece ser um enigma necessário a se lançar a pensar e começar a responder, ascendendo a um lugar, né, um tanto mais adulto, ou saindo desse lugar infantil, que acaba sendo o que Truman fala no final do filme, ao dizer, bom, há um convite a permanecer no paraíso, ele diz, tá bem, né? Ok, obrigada, eu vou correr o risco lá de fora. Enfim, tá? Como eu disse, eu tentei fazer uma síntese das tantas coisas que passaram, acho que fica um pouco aberta em algumas questões, ainda bem é para ser assim mesmo, porque a gente não está aqui para fechar nada, né? É sempre circular a palavra. Eu achei que ia ter a última palavra. Não, sem no final de Sem a última palavra. Eu gostaria de iniciar agradecendo o Sidney, principalmente por essas iniciativas, né, que nos arrancam no sábado de manhã, um dia de chuva, para vir aqui. E ao mesmo tempo agradecer, né, porque eu nunca tinha visto esse filme. Então foi uma oportunidade de um tema que... Então a ideia é de que a provocação, né, eu pensei em tantas entradas possíveis para análise, mas eu vou trazer alguns elementos para que a gente possa continuar conversando, por isso que eu até propus que a gente seja breve, porque acho que está cheio de gente querendo falar, né? Então eu vou trazer algumas questões. Uma primeira grande questão é por que os filmes, literatura, que se tornam clássicos, né, e continuam vivos, embora sendo de 98. Porque eles vão fundo numa questão, né? Eles atacam uma questão que diz do ser humano, diz da condição humana. Né? Então, vários aspectos aí remetem a essa condição humana. Por exemplo, eu vou só contar uma história bem rápida, assim, né, que um dia eu voltando de bicicleta para casa, fiquei pensando como o ser humano é estúpido, é idiota, né? Acredita em cada coisa, né? Depois eu pensei um pouco, não, como o ser humano é inteligente, né? Ele inventou todas essas coisas para poder se suportar pela vida. Né? Então, é um ato de inteligência inventar sentido. Né? Quando a gente inventa sentido, se foi o caos. Nós entramos no cosmos. Então, para mim, o grande paradoxo da condição humana é a nossa dificuldade de aceitar a orfandade. Nós somos órfãos, isso é insuportável. Então, nós precisamos de algum tipo de recurso que tape esse furo, no caso, né? E garanta algum sentido. A grande questão é o sentido. Né? É insuportável viver sem sentido.
As nossas crises existenciais são crises de sentido. Por um sentido furo, né? Lembra o conceito do Castoriadis, né? O homem é um poço sem fundo e o sem fundo do homem desemboca no sem fundo do mundo. E nós passamos a vida agarrados nas paredes desse poço projetando fundos. Né? Porque não suportamos. Nós não suportamos essa queda livre, né? No caso, né? Então a gente vai produzindo sentidos. Então essa é uma das grandes questões. Posto o sentido, está resolvido boa parte da nossa condição, por um tempo. Né? A gente vai a gente tem que alimentar esse sentido. Os rituais, no fundo, são rituais de preservação desse sentido. A própria rotina, que ela precisa, então... e o que mora aí, né, no caso? Mora a curiosidade, mora a pergunta, mora a dúvida, né? Mora porque é insuportável ficar todo dia bom dia, diz, por que bom dia? Né? É insuportável isso. Então a ideia de que tu precisa estabilizar a situação, tá com a vida estável, mesmo com todos os problemas não está estável. Então essa necessidade de que haja algum sentido posto, né? Poucos dias atrás, uma reflexão que eu fiz por uma fala, eu trazia o aprendizado do professor Paulo Thielé, né, que foi professor nosso da filosofia, em que ele colocava uma ideia assim, que deixava a gente perturbado. Ele dizia assim, tel e telos é a mesma coisa. Tel, Deus, telos, fim, é a mesma coisa. São duas palavras gregas e significam a mesma coisa. Por quê? Porque se tem um Deus, tem um sentido. Se tem um sentido, tem um Deus. Esse é o fim do caos. Do insuportável do caos, né? Quando se dá um sentido. Então, se tem um Deus, tudo que vai acontecer tem um sentido, entra no mundo da necessidade, no caso, né? Então, as coisas acontecem necessariamente. Quando as pessoas dizem assim, está escrito nas estrelas, o que estão dizendo? Já está tudo o script, está organizado, no caso, né? Nós não suportamos a contingência, de onde vem a nossa necessidade de decisões éticas, de tomar posição acerca de algo. Nessas perspectivas aqui, não é possível suportar uma tomada de decisão que contrarie o sentido posto. E aí eu lembrei de várias situações, né? Como, por exemplo, o livro 1984, de George Orwell, né? De onde vem toda essa discussão dos Big Brothers, tem uma cena que eu acho fantástica, assim, né? Que é quando tem um cara que suspeita de tudo, que critica, né, no caso, esse cara ele é preso e torturado. Torturado para quê? Para reconhecer que ele está errado e o todo está certo. Aí, quando ele é torturado, quando está quase morrendo, eles param a tortura, né, suspendem o temporal, né, no caso, né, dá uma calmaria, e aí quando ele volta de novo, e acredita na utopia socialista, comunista, que o mundo é perfeito, que está tudo certinho, né, no caso, ele não, está errado, não tem liberdade. Então começa a tortura de novo. Então, por isso que o sistema ele se preserva quando ninguém suspeita dele. Tem que estar todo mundo cordeiro manso, tem que estar todo mundo aceitando que aquela lógica é a única lógica possível. Por que foi tão impactante a obra do Rousseau? Né? Porque ele chama a atenção que esse mundo que vocês aqui estão cultivando, isso aqui é uma construção. Esses valores que vocês acham que são eternos, isso é uma construção. Por que foi tão impactante a chegada aqui na América? Descobri que índios vivem sem rei e sem papa. E se suspeita que são mais felizes que os europeus. Isso é insuportável. Mas como? O meu Deus, o meu mundo, o meu rei. Então, quer dizer que é possível viver sem isso e ver, inclusive, se suspeita que viver melhor. É insuportável. Então, para nós, por isso que a coisa mais ofensiva para nós, estou me colocando junto aqui, a coisa mais ofensiva para nós é quando alguém põe em suspeita os nossos sentidos. Isso é insuportável. Então eu corro atrás desse fim e você vai me dizer que esse fim, que lá no fundo, lá no fim, né, aquele sonho do Caspar Hauser, né, do Caspar Hauser, e lá em cima está a morte. O Heidegger, né, o ser para a morte. Né? Então essa noção de, quando vou dar mais um testemunho assim, de um filme que dá essa ideia, né? A Última Tentação de Cristo. Quando Paulo de Tarso, que não conheceu Cristo e que funda a igreja, né, no caso, está pregando, Paulo de Tarso está pregando e dizendo, contando a história do cristianismo. Aí
nasceu e morreu, foi crucificado para nos salvar, isso aqui, né? E tem um velhinho lá, olhando aquele cara, né? Aí quando a população dispersa esse Cristo velhinho, vai lá e fala para o Paulo, isso que você disse não é verdade. Eu não morri. Na hora que era para mim morrer na cruz, eu neguei Deus e não morri. Eu neguei o projeto de Deus e não morri. O que o Paulo de Tarso diz? Então vá e diga para esse povo. Vê se é você que eles querem escutar ou sou eu. Se essa narrativa que nos deixa abandonado, né, no caso, ela é melhor ou pior? Por que a fala do... Não é do que é Christopher, né? Tira o fer daqui, fica Cristo. Né? Cristo é o Salvador. É o que tem o controle. O filme A Ilha também tem um sujeito que controla. Vocês já viram o filme A Ilha, no caso, né? Mas todas as utopias, elas têm uma ideia, né? Seja a utopia de Thomas More, seja a Cidade do Sol do Campanella, a Nova Atlântica do Meio, né? Todas as utopias, elas são perfeições. Né? Perfeições onde não tem lugar de escolha do sujeito. Né? Por isso que os dilemas éticos nas utopias se foram. Né? São mundos fechados, né? Com todas as condições para... E um outro livro que me lembrou muito esse filme é eu considero o maior romance que eu já li, assim, que é Os Irmãos Karamazov, né, do Dostoiévski. Já falei para quem me escutou em aula já. Tem uma passagem desse livro chamada Lenda do Grande Inquisidor. Olha a cena, né? A lenda do Grande Inquisidor é o inquisidor da Santa Inquisição que vem para o mundo, né? Jesus volta ao mundo na época da Inquisição. Jesus volta ao mundo da Inquisição e vai conversar com o inquisidor. Só que ele não fala, né? Jesus não fala, só o inquisidor fala. Muita fala, eu tenho certeza que esses caras plagiaram, né? Esse diálogo, né? No caso, né? Porque quando o cara que tem o controle ali, ele diz assim, né? No caso, né? Tu acha que as pessoas querem ser livres? Para com isso, né? E daí lembra do Dostoiévski, é um leitor de Kant, né? E para Kant a liberdade é um elemento central da condição humana. Então o inquisidor diz: as pessoas só querem ser felizes. Para com essa história de liberdade, né? As pessoas queriam um cachorro atado, né? Tem água, comida, uma casa, o que tu quer mais? O que tu quer ver mundo fora disso aqui? No caso, né? Só que é muito legal, o Dostoiévski é um gênio da escritura, né? Só o inquisidor fala, Cristo não fala, mas a dúvida fica. O Kant fica ali, né? Pulsando, né? Será que é isso? Né? Então, sem liberdade, né? Então, para iniciar a conversa, eu fiquei pensando no final desse filme. Né? É um final hollywoodiano, né? Que fecha com a indústria de Hollywood, né? No caso, né? Embora possa ter torcida ali para que as coisas fiquem, no herói tu projeta aquilo que tu não consegue fazer. Eu vou me vacinar, mas o meu herói não precisa ser vacinado. Ele é superior, ele está no outro plano, né? Não é dele. Então, o projeto para o meu herói, então, eu vou continuar nesse mundinho aqui repetindo as mesmas coisas, mas o meu herói, o Trump, vai ser arriscado muito. Né? Pelo amor, né? A paixão superou a redoma, né? Superou a necessidade de ficar naquele mundinho. Né? Então, pense assim, se a passagem naquela porta não corresponde à queda do Adão no paraíso. Quando ele entra naquela porta, ele entrou num mundo propriamente humano, de riscos, de contingências, né? Mas de liberdade, tem que fazer escolhas. E pode, né? Fica aquela suspeita, sabe que não devia ter ficado no útero materno? Né? No caso, né? É o nosso desejo de voltar para o útero, né? Porque o mundo fora é perigoso. Então a ideia é que há um círculo na nossa condição humana que ele está constantemente fechando e abrindo, fechando e abrindo. Né? E para encerrar, vou contar a história que eu contei dias atrás. Eu estava conversando com um sujeito que chegou lá em casa, que ele é viciado em crack, e aí ele disse: eu estou limpo, não tinha cheirado, no caso, né? Mas queria um dinheiro para cachaça. Aí eu disse: mas e a cachaça não dá para largar? Não tem. Não, daí. Ele disse: eu acho que Deus inventou a cachaça para suportar a vida.
Então, cada um com a sua cachaça, né? No caso, cada um com a sua forma de suportar a vida, né? Porque a vida é complicada. Obrigado. Então, agradeço imensamente, né? Acho que estamos muito felizes por poder ouvir as 5 grandes interpretações, impressões, né, sobre o filme, e também levantar, suscitar novas abordagens. Me senti muito contemplado nas falas, né? Eu acho que está sendo muito importante esse momento. Então, a gente está convidando o pessoal de casa aí, né, que está acompanhando pelo Meet, também os colegas aqui, a também, se quiserem fazer uma pergunta, se quiserem também trazer a sua interpretação, né? Eu acho que criamos um círculo, né? Como disse a professora Carol, o importante é que circule, né? Então, seja na análise da perspectiva de cada um, né, que escolheu aqui, ou também naquilo que interessa a vocês, nos temas que vocês estudam, se preocupam, né? Também fiquem muito à vontade para falar, para perguntar. Tá bom? Então, Liege, por gentileza, depois você. Acho que tu vem aqui, Liege, aí para os colegas virem você lá. Acho que sim, tem o chat também ali. Tá, eu já vejo o chat. Acho que veio junto com a Carol ali. Lá tem técnica, Carol. Não precisava, mas já aconteceu. Não, tipo, tá bom, gente. Bem rapidinho, então. Eu tava pensando em várias coisas, mas assim como a Carol, eu assisti esse filme na adolescência, né? Fiquei pensando que eu sou daquela geração cria da sessão da tarde, né? Acho que assisti TV demais fiquei pensando hoje. Mas eu já assisti esse filme várias vezes. E acho que eu nunca tinha assistido com essa maturidade de hoje, assim. Então, fiquei pensando uma coisa que me marcou, é que quando eu assisti eu não tinha essa noção da angústia do Truman. E hoje pareceu, para mim, ele sofria bem mais do que eu vi ele sofrer antigamente. Né? A angústia dele, o desespero dele de fugir, eu acho que eu não conseguia ver isso naquela época. Pensei em várias coisas também, como a Carol comentou da psicanálise, que era tão fácil de psicotizar o Truman naquela falsidade de mundo, de laços, porque nem sei se mãe era mãe, se pai era pai, não sei, né? Como tudo foi tão orquestrado, assim, era muito fácil ele não ser um neurótico, né? Parece que é. E quando a gente fala muito, né, no programa sobre educar sem garantias, né? Então, por mais que se tentou desde o nascimento dele, ainda assim não se controla e ele ainda vai fazer o que ele queria, né? Então, parece que esse experimento prova que falha, né? Mesmo se pegando um bebê, ainda assim, tentando decidir cada passo dele, não vai ser possível, né? Ele vai fugir do roteiro. E a questão do diretor, como é perverso pegar um bebê, transformar num programa. E fiquei pensando em como a sociedade compartilha, né? Permite. E isso assusta, porque quase que ele morre no final, né? Por audiência, por várias coisas. E provavelmente não aconteceria nada, as pessoas viveriam na TV, continuariam, né, suas vidas. Isso assusta um pouco, assim, como parece muito fácil de acontecer. Não me parece irreal surgir um programa, um reality em que alguém morre, né? Já deve ter acontecido, inclusive. Morrer e a gente nem lembra, nem sabe, então achei um pouco pesada essa questão. De como fica banal, né? Usar o corpo, a vida do outro. E provavelmente, né, não teria consequências. Né? Isso. Só uma consideração, rapidinho, quando a Liege traz isso.
quando fala, né, desse outro, aliás, traz a dimensão entre outras, mas agora no finzinho, de que é o outro que faz isso, né? Esse diretor que pega e faz isso com esse bebê, enfim. Não é, ou seria diferente do que tem se produzido e que não é um outro, mas sim nós, né, como sociedade, ao apresentar desde o nascimento, nas mídias, né, nas redes sociais, nascimentos, chás de revelação, essa captura da reação dos pais, né, mídia, né, trazer essas imagens que são imagens. Aí eu lembro, né, de Ana falando de esse que nasce ter um espaço, né, não a luz. Isso, mas tem tempo para isso, né? Tem tempo desse sujeito aparecer a essas luzes ofuscantes da sociedade. E o quanto nós estamos fazendo isso, e lembrei quando tu disse, tá a ponto de produzir a morte, né? Claro que a gente pode pensar em mortes subjetivas pela captura, mas sim, né? Teve um caso há pouco tempo de uma pessoa que foi fazer uma selfie num negócio super alto, caiu para postar isso, né? Então, não é exatamente esse outro que não se constitui senão de nós mesmos, né? Ou esse outro que nos habita, ao qual a gente responde. Enfim. Só um comentário bem rápido, né, que não dá para esquecer com a ficção, mas o assustador é os elementos que a Carol traz, né, de quando você faz isso, né, no caso, né, até lembrei, o Sartre dizia que o inferno são os olhos dos outros, né. Hoje o inferno é você não ser visto, né? Você postar e não ser visto, isso é inferno, né, no caso, né. Então a ideia é que quem não quer, então não há postagem que não tenha uma dose de causar inveja. Né? Você quer, a sua vida é melhor que a tua. Então, por isso que, quem sabe, né, Liege, você na época, eu fiquei pensando, né, quando você disse, eu não achava o sofrimento dele tão grande, porque eu queria ser ele, eu queria estar sendo, né, sendo o centro da... Eu lembro dos filmes de heróis que a gente assistia, a gente queria ser o herói, né, porque ele não morre no final, né, no caso, né, dele. Sim, exatamente. É engraçado. Vocês têm questões no chat? Eu tenho o pessoal do público. Vai ali, Flávio. Senta na cadeira. Senta ali. Bom dia a todos. Dá parabéns pela fala do todo mundo, porque faz a gente refletir, né? Não só sobre a questão do filme, mas como esse filme acaba se tornando a nossa vida hoje em dia, né? As redes sociais estão aí. E falando sobre redes sociais, é importante lembrar que nós estamos vivendo num mundo globalizado, com o advento da tecnologia. Mas pensar nisso, às vezes, pode nos remeter um pouquinho à questão de Platão da caverna. Será que nós, em alguns momentos, não estamos nos colocando dentro de uma nova caverna? Porque a nossa realidade, né, que nem a professora Cristina colocou, é o que a gente faz, é o que a gente acredita, né? Mas e se nós estamos ficcionados dentro da questão das mídias, como vocês colocaram, que tudo tem que ser postado, tudo tem que ser colocado em evidência. Se a gente não ganha um likezinho, né? Então, parece que aquilo não serviu para nada. Então, parece que estamos vidrados, né? De certa forma, estamos condicionados a viver desta forma para que o outro nos enxergue, o outro nos veja, e assim a gente acaba ficando anestesiado e, por assim dizer, entrando numa nova caverna, numa bolha onde que aquilo ali é a nossa vida, né? Então fica esse questionamento, será que nós não estamos entrando numa nova caverna que nós mesmos criamos? Era isso, obrigada.
Alguém quer comentar? Fala da frase. É legal porque essa discussão apareceu na discussão de paradigmas, quando a gente tratou, né, do paradigma ontológico, que parece essa questão da alegoria da caverna, e alguém disse isso, né? Acho que alguém comentou assim, né, a gente sempre está numa caverna, né, e eu acho que essa é a grande sacada. Né? O bravo é achar que tem um fora da caverna. Quem se ilude com a ideia de um fora da caverna. Um diferencial está num. Você deixou um rastro para mim pegar aí a questão, né, que é a ideia assim, né? Nós saber disso. O Castoriadis, né, com a ideia de sociedade autônoma, né, no caso, ele diz: nós nos damos as leis e nós sabemos que nós nos damos as leis. Né, no caso, né, dele. Mas para essas leis não tem um lugar ontológico. Nós não temos uma verdade última, não temos uma realidade última. É uma construção. Então, tomar consciência do quanto o mundo, a caverna que nós habitamos, é uma construção, é a maior libertação possível. O Platão resolveu demasiadamente bem quando inventou fora da caverna. E eu não o acompanho. Assim, não tem esse fora da caverna. Tem outras possibilidades de organizar essa vida. Mas não há o fora da caverna. Lamento em dizer. Esse sentido também, que quando a gente trabalha no ensino médio sobre isso, eles sempre dizem isso. Então, essa fala que tu traz é uma fala que também fala com eles nas salas, né? O detalhe é que a gente toma consciência disso. Então, eu acho que o legal, o bacana é saber que existem essas amarras, né? Porque na alegoria eles estão presos, amarrados. Então, aí a gente discute o que são essas amarras, o que são essas correntes, né? Quando a gente se liberta, tem processo esse de libertação, e o que provoca, o que leva a gente a não querer isso, né? A querer buscar e compreender o que está fora da caverna. Mas a gente sempre chega nesse dilema, né? Será que alguém sai de fato da caverna, não está entrando dentro de uma outra caverna, professora? Esse é o detalhe, isso é o que é o diferencial, né? Isso que nos convoca, isso que nos move, que é a ideia de termos consciência sobre as coisas as quais estão acontecendo, diferente dos prisioneiros que estão amarrados e não desejam. Para eles está tudo bem seguir assim. Perfeito. Eu vou no chat aqui, não está fácil lembrar dos dois mundos, né? O pessoal pode perguntar e também pode falar, acho que fica muito bom. A Séries comentou aqui. Deixa eu ver quem mais. Então, Séries comentou ótimas análises dos filmes, filme muito impactante. A Neila comentou que usava muito esse filme na disciplina de sociologia, no ensino médio, mas as análises de hoje são tão interessantes pela ótica dos nossos colegas, evoluímos. E a Séries comentou, então, que somos todos vigiados, sites mais acessados, produtos que consumimos, para onde viajamos. Amigos, contatos, dados, somos todos Truman, escreve a Séries aqui. Se vocês quiserem falar, gente, tá? Quiserem abrir a câmera também. Eu lembrei um filme que é A Maçã, um filme italiano também, que eu conselho, mas é outra pegada, assim, a gente está falando espírito. Mas, em todo caso, é a ideia de uma família em Irã que a mãe é cega e o pai sai trabalhar fora. E tem duas filhas pequenas e a mãe, com medo que elas vão para o mundo, cria as filhas fechadas. Daí os direitos humanos, o pessoal diz que não pode isso, elas têm que ir para o mundo, no caso, elas têm que conhecer o mundo. Mas como conhecer o mundo se a mãe é cega e o pai está fora? E elas começam a se aventurar no mundo. Então é muito legal, porque aí tem toda uma simbologia da maçã, né? O que é a maçã? Fruto da árvore proibido, conhecimento, né? No caso, é muito legal a ideia. Mas eu pensei que na educação, então, ponto que link dá 500 links, né? Vocês já ensaiaram alguns, assim, mas a ideia, né, eu sempre penso naquela caixa de brinquedos que as crianças têm pequenas, que tem uma caixa com vários formatos geométricos, assim, né? Triângulo, quadradinho, bolinha, não sei o que, né? E a criança fica testando ali qual que se encaixa, né? Eu digo assim, o mundo social, ele produz os sujeitos para se encaixar e cumprir aqueles papéis, né, cara? Então, ser normal é cumprir algum papel dentro desse
troços. Então, a grande questão é isso que eles traziam, né? É ter consciência disso, né? Então, ser normal é cumprir o papel. Mas a diferença está em se esse papel é consciente ou não. E se nós desejamos essa consciência. Você me pergunta hoje, né? Quem quer ser sujeito hoje? As pessoas... Eu escutava ontem no rádio essa questão daquele programa que a BIM comprou, né, no caso, ela tem como seguir o celular de quem eles elegerem seguir. O governo do Estado está comprando isso também, esse serviço, né, no caso, dessa mesma empresa, né, no caso, para poder ter controle sobre a questão de crimes. Mas aí a pergunta é só de crimes. Né? O que mais a gente poderia bisbilhotar aí, né, de ficar cuidando? Então, a ideia de que quando eu pensei na questão do Covid, na China, as pessoas estavam todas controladas quando passavam pelo uso do celular. E elas queriam não ser controladas. Tem-se suspeitas, né, no caso. Né, então, em que medida esse desejo, né, usando aqui o título da obra do Etienne de la Boétie, né, da servidão voluntária. Né? A grande pergunta do Etienne não por que as pessoas se revoltam. Para ele, isso seria normal. Se revoltar contra alguma coisa que se impõe sobre você. A pergunta dele é como as pessoas aceitam a servidão voluntária. Porque somos tão cordeirinhos, né? Porque aceitamos tão facilmente, né? E aí o Cantor responde, né? Porque é tão cômodo ser menor. É tão cômodo que alguém delibere por nós, que decida por nós, né? Que nos poupe de fazer escolhas. Porque escolher é bonito, né? É sempre vocês colocaram a ideia de conhecedor, né? Conhecer-dor. Né? Então é conhecer a dor da escolha. Ele tem que fazer escolhas. Isso é quando você é bem-vindo ao mundo adulto. Né? Ele tem que fazer escolhas e responder por elas. Né? Então, quando o processo educativo ajuda a produzir isso. Então, a grande sacada do Freud é exatamente apontar para essa impossibilidade última do controle. E que sempre tem uma abertura, tem uma fresta aí, em que o sujeito pode emergir. Né? Então, mas, com certeza, nem todos emergem, nem todos desejam emergir. Né? Essa ideia do Lyotard, que a gente assiste uma espécie de ponto morto no desejo de saber, né? E que pode ser colado no ponto morto no desejo de ser sujeito. Desculpe, me alongar de novo, se não pode. Sérgio, tu queres falar? Leila também? Professor, sobre o... Pode falar, Leila, estou te ouvindo. Estamos te ouvindo, tá? O pessoal está te vendo também, tá bom? Tá bom. Bom dia a todos, colegas, tá? Bom dia, professores. Eu escutando o professor Paulo falar agora sobre a questão de a gente se encaixar, né? E como isso, quando a gente passa esse filme para o ensino médio, né? Eu trabalhava muito com esse filme, e aqueles que não se encaixavam, né? Aí aqueles que não se encaixavam dentro, né? Porque era a disciplina de sociologia, dentro dessa indústria que queria vender, queria consumir e queria, né, que a gente consumisse. A gente percebia nitidamente aquele que chegava para ser o que era taxado pelo diferente. Eu explico que eram escolas particulares, né, de alto padrão também, tá? Só para vocês entenderem. Mas aquele ali é o diferentão, que ele não quer se encaixar. Ele não fazia parte do círculo, do quadrado, do retângulo, né? Ele era uma pessoa que ele não era... como eu posso explicar? Ele não se encaixava naqueles padrões ditos normais, né? Das outras famílias. Não, prof, aquele ali é um esquisitão, ele sempre vai ser assim, ele não vai se encaixar. Ai, prof, isso é tão premente, sabe, que eu escutando o senhor agora, eu fiquei pensando, será que eu também não estava promovendo isso quando eles faziam essas análises dos colegas? Espero que não. Tá bom? Muito obrigada, um bom dia. Obrigado, Leila. Eu acredito que não, claro que não. Séries, tu queres falar? Sim? Bom dia a todos e todas.
Eu também, eu assisti ontem até o filme, gostei bastante, e das análises também. O que me chamou muito a atenção é o fato da questão da vida dele, né? Que a vida dele, em um momento, ficou em risco. E daqui a pouco, assim, pelo um ibope, por um, né, o herói, né, poderia morrer, enfim, e, né, não se sabe ali o que ia, mas eu fico pensando quanto as pessoas, aquilo muitas vezes vai se naturalizando em várias situações, que as pessoas vão perdendo a noção, né, já fiz uma associação até com nazismo e tal, né, que as pessoas elas perdem a noção daquilo, aquilo toma conta a ponto de que a vida humana ela fica em segundo plano, né? E eu acho que todo o filme ele me fez pensar sobre a vida não ser prioridade, né? A vida dele, né, que é como a Juliana colocou no início, a questão ética, né, que né, uma pessoa que foi exposta, né, e o povo assistiu, né, aquilo tudo, né, embora torcendo, mas assistiu, digamos assim, naturalizando o fato de que um bebê foi pego desde pequeno, né, para passar por tudo aquilo e virou um espetáculo, né. Então, no nazismo foi mais ou menos assim, né? O pessoal, o povo alemão, de certa forma, assistiu, né, a tudo que aconteceu. Não estou conseguindo ouvir, professor, acho que está sem o microfone. Aqui de todos os... o diretor nosso aqui, ele é o Christopher nosso da SEDES. Isso que o professor Paulo trouxe, né? Eu acho que a obra 1984, assim como outras do George Orwell, foram muito lidas, se tornaram best-sellers no contemporâneo, né? Então, é um pouco esse drama, né, de uma sociedade de controle, esses conceitos aí, né, de vigilância, sociedade de controle, são conceitos muito explorados na atualidade, né? Sobretudo em função também das novas tecnologias, né? Então, são formas muito mais sucintas, né, assim, menos perceptíveis, né, porque uma coisa é você, de fato, ser controlado pela máquina do Estado, né, e a outra coisa é você ter uma vigilância que você, de certo modo, não identifica, né, tão facilmente essa vigilância, né. Eu, particularmente, não respondo muitas coisas pelo WhatsApp, não respondo muitas coisas pelo e-mail, né, porque eu sei que tem milhares de pessoas, o Paulo vai dar risada aí, né, que são vigiadas, né, e aí depois eles revelam, né. Agora, esses dias tinha 30 mil nomes, né, que estavam sendo vigiados, que estavam sendo controlados. Agora, há 15 dias foram enviados para os Estados Unidos nomes de vários intelectuais brasileiros, né, que são favoráveis à Palestina. Então, assim, há uma tremenda vigilância sobre todos nós, né? A gente pode ajustar. A todo momento tem alguém estranho te adicionando nas redes sociais, você não sabe quem é uma pessoa. Enfim, então há, de certo modo, né, uma nova forma de vida social, né? Nós achamos que estamos longe dos israelenses, dos palestinos, dos ucranianos, dos russos, mas, no fundo, nós estamos no mesmo mundo, né? As plataformas digitais nos colocaram no mesmo mundo, né? E de certo modo, não que eu queira criar medo em vocês em relação a isso, mas há de se ter uma prudência em relação a isso. Há de se ter uma prudência, né, sobre o que nós conversamos, com quem nós conversamos, né, como nos posicionamos, né? Então, essa ideia de conversa só entre os pares aqui, do nosso cotidiano, essa ideia já foi faz tempo, gente. A nossa presença é universal, né? A nossa presença no mundo é universal, né? E, de certo modo, isso tem as duas coisas, como disse o professor Paulo, ele tem essa dimensão da escolha, a gente tem que aprender muitas coisas para poder escolher, para poder se posicionar, e por isso a importância, né, dos momentos da educação. Se a gente faz esse tipo de evento aqui, porque a gente acredita na educação. Primeira questão, né? A
gente acredita em educação. A gente acredita que se encontrar, conversar, é uma das... é o que temos, né? Porque, de certo modo, assim, embora a gente possa fazer a crítica a Platão e a Sócrates, né? Mas essa dimensão da ignorância, né? Ou de uma ignorância ocultada, né? Ela é um problema imenso, né? Porque, de certo modo, não reconhecer a nossa própria ignorância de certo modo, se colocar, né, no mundo de uma maneira muito ingênua. Né? Então, eu acho que esse tipo de questão é importante para nós. Né? Eu queria convidar a Júlia aqui. Júlia, você pode fazer uma fala para nós? A Júlia é estudante do ensino médio também. A gente já teve no outro evento, né, o Carlos, que também é do ensino médio. E é uma outra narrativa, né? Porque traz outras questões. Né? Então, Júlia, por gentileza, se você quiser também fazer uma fala, como é que vocês estão vendo essas questões do filme, tá bom? Pode ser aqui. Eu fiz umas anotações e eu vou deixa eu abrir aqui. Eu queria falar muito sobre a rotina, que entrou muito forte na minha rotina, por causa que eu sou uma pessoa muito rotineira. E eu percebo como a gente é cômodo essa rotina, por causa que a gente tem a liberdade de mudar isso, mas a gente acaba não mudando. Porque eu percebo assim, eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa diferente no meu tempo livre, mas eu não faço, eu acabo seguindo essa rotina e a gente acaba sendo cômodo a isso. A gente não se questiona por que as coisas seguem desse jeito. E é uma coisa que eu estava conversando com meu pai durante esses dias, que a gente não se questiona por que algumas coisas funcionam assim. A gente vai lá e simplesmente faz. A gente vive condicionado a essa comodidade que a nossa vida nos proporciona. E eu lembrei de um filme que eu estava assistindo e debatendo com meu pai lá em casa, que era Jogos Vorazes. Resumidamente, são 12 distritos extremamente pobres que trabalham para atender as necessidades da capital. E todo ano eles mandam jovens de 12 a 18 anos para lutar no estádio até a morte, para interter a capital. E eu percebo assim como é que nesse filme e no Jogos Vorazes, como a gente é cômodo, por causa que tanto esses distritos eles tinham a possibilidade de se rebelar e lutar contra a capital, mas demorou 74 anos para isso acontecer, para eles lutarem contra a capital. E o Truman também. Ele tinha a vida inteira dele, mas precisou de um estímulo assim, para ele poder ter essa curiosidade e perceber que ele podia realmente mudar a realidade que ele vivia, essa rotina. Então, eu acho que, para mim, a mensagem ficou nesse filme como a gente é cômodo na nossa realidade e a gente não usufrui da nossa liberdade. Perfeito, obrigado, Júlia. Nós agradecemos. Alguém quer comentar junto? Fala da Júlia aqui, perdão. O filme Jogos Vorazes, que ele comentou, é muito interessante. Vocês já assistiram, não? Não. O professor já assistiu? Não é pesado? É pesado, né? É pesado. É a ideia desse filme. A primeira vez que eu fui assistir, eu nem sabia do que se tratava, né? Eu vi aquelas pessoas chegando no campo, e de repente era Deus nos acuda, sabe? Um tinha que matar o outro, né? Teve toda essa ideia da sociedade, né? Toda essa relação, né? Do entretenimento das pessoas, né? Eles estavam ali, né? Dando a vida, então não interessava, a gente tinha, né, a idade mínima ali, tinha crianças lutando com gente assim, mais velhas, né? E uns tentando se, né, ficar aliado do outro, né? Para se ajudar, mesmo sabendo que só um seria vivo daquilo, né? Então também traz essa parte de como aquela empatia pelas pessoas, né? Poder ajudar os outros, que até no final, né, teve uma surpresa, assim, né? Acabou, né? O spoiler, nem todos morreram. Teve uma ajuda mútua ali, né? Onde eles desafiaram, eles entenderam, né? A personagem principal entendeu qual que era a ideia, né? Do sistema que estava comandando, governando ali, né? E ela propôs, né, alguma coisa ali no filme onde eles pudessem ser vivos, e a partir dali, né, quase um erro para o sistema, né, porque é ela que foi, né, fazer toda aquela luta contra para derrubar aquele sistema. Então, essa, tipo, estava saindo da caverna, né, ela enxergou, né, entendeu tudo, mas foi todo, é um filme super, né, acho que 7, né, tem 5, 7 filmes dentro. São 4 e menos 5, então ela não assistiu. Vale muito a pena assistir, até um filme de nem para debater aqui, porém, por ser muito extenso. Eu vou mudar um pouquinho aqui, puxando na ideia também, você pode continuar dela,
da indústria cultural, né? Eu estava vendo em relação a esse filme me puxando muito, né? A parte do quanto, né, o filme, o entretenimento que a gente assiste, ligado muito àqueles filmes da Marvel, né? O quanto eles são aquele modelo, né? Aí ele tinha um modelo de programa, né, que é básico, que a gente tem que os Big Brother falam, que a gente assiste, a gente consegue prever, a gente não precisa ficar pensando, sabe? Então ele usa muito o cotidiano. Então, quanto a esses filmes, né, que a gente assiste, né, a gente tem a comodidade de assistir uns filmes que já tem um roteiro pré-definido, né, tudo pronto. E a gente traz alguns filmes assim, né, o que faz parte ou não da indústria cultural? Até esse filme, né, ele sai ou não da linha daquilo que a gente tem. A gente vai precisar pensar sobre isso ou não. Né? Ele é massificado no sentido que ele é distribuído para todos os países, todos têm acesso. Mas ele não segue, talvez, aquela fórmula certinha, né? Assim, a gente vai assistir, acompanhar, vai fazer a gente não pensar, a gente não criticar, né? A gente saber o que é, né? Ter aquela previsão do final e pronto. Já esse, até no final, ele está na porta ali. O que vai acontecer com ele? Ele vai encontrar a Silvia, né? Ou ele vai conseguir sobreviver naquele mundo porque ele estava ali. Como? Cheguei a encontrar. Então, não teve. Porque a indignação da gente como filme não trouxe como é que morreu, não. Isso. Entra na nossa imaginação se ele vai ou não encontrar. Mas ela saiu correndo. Ela saiu correndo. Ela saiu correndo para sair. Então. Queria que deu o final, ele encontrando ela. Isso, ia ter aquele. Ele deu a entender, né, que a moça foi, mas eles se encontraram, eles ficaram juntos, deu tudo certo na vida dele, né? Então ele não deu ali a ideia, assim, mastigadinho, é isso e deu, né? A gente fica mais assistiu ontem, ele fica uns 3, 4 dias lembrando o que é, o que não é. Então, nessa ideia, então, um filme um pouco fora da linha, que a gente fica provocando, né? Esse debate, né? Provoca muito isso, né, gente? Falar um pouco sobre isso, e lembrando várias coisas, mas como eu fiquei pensando primeiro agora nessa ideia, né, da dialética do indivíduo, né, no caso, a ideia de o quanto, nesse livro, o autor ele diz que nos Estados Unidos ele conseguiu o maior controle sobre o mundo, não pelas armas, mas por nos ensinar a sonhar. Os nossos sonhos são hollywoodianos. Nós sonhamos tais como os sonhos de Hollywood. Nisso eles nos capturaram. e aí, então, é por isso que, se a gente quer discutir cinema, tem que dar um passo atrás, assim, no sentido de dizer, vamos se propor, olha o investimento desse filme, né, no caso, as grandes produções, no caso. Vocês acham que eles vão correr risco de bilheteria? Eles vão correr risco de ser traumatizante o fim? Há toda uma preocupação. Por isso que eu costumo dizer assim, que um bom filme desses modelos é aquele que no pacote vende alguma coisa para reflexão. Aquele outro grande, mas também aquele outro, aquele que o cara passava correndo, que era o Forrest Gump, né? Forrest Gump, eu lembro que eu fui no cinema ainda, né? Eu tinha cinema que ido lá no Cine Serrano, no Cinema América, e todo mundo se divertiu muito. Mas o que eu pensei, né? A grande sacada desse filme, o pessoal se divertiu muito, bateu o recorde de bilheteria e nos deixou pensando sobre algumas coisas, né, no caso, né, dele. Isso eu acho uma baita sacada do diretor, né, conseguir empurrar esse questionamento junto num pacote de uma coisa que é para ganhar dinheiro. Deixa um bilhete para aqui. Isso, então, tendo essa possibilidade, né, no caso. Mas eu fiquei pensando naquilo que a menina Júlia, você colocou, né, achei muito legal isso, assim, né, e fiquei pensando no filme Fahrenheit 451, que é a temperatura que o papel queima, que era o cara que tinha uma função de queimar livros, né, queimar livros. Então, as pessoas que queriam preservar a memória decoravam os livros,
caso. E nesse filme tem um texto do Jurandir Freire Costa, Felicidade de Pacotilha, pode procurar na internet, tá? Felicidade de Pacotilha, em que ele mostra assim, quanto, né, no caso, nós, e na fala de uma mulher, né, que ela concorda que se queime esses livros, né, porque esses livros dizem coisas horrendas, dizem coisas tristes, dizem coisas, né, no caso, que nos perturbam, né? Então o bombeiro ou monta está certo em queimar os livros, né, no caso, né, porque aquilo só incomoda. Vamos deixar o mundo redondinho, né? Para quê? Para que botar a areia nessa engrenagem da tua rotina, né, no caso, né? Então, eu tenho controle tão bem sobre essa rotina, eu não quero quebrar ela, né? Eu não quero me preocupar com outras coisas. Então, me parece que essa... E aí eu usava, né, uma socióloga que passou pela UNIJUI aqui, ela estudava várias questões, mas uma delas era como as crianças que são tão perguntadoras até os 9, 10 anos são capazes, eu queria que vocês pensassem, cada um de vocês, me incluo junto, né, no caso, o quanto os alunos passam por uma graduação inteira sem fazer uma pergunta. Quer dizer, como que nós transformamos uma criança que pergunta tanto, que nos enche o saco, né, no caso, para se tornar um adulto que nunca perguntou numa sala de aula? Como que se produziu esse sujeito, né, no caso? Como foi se achatando? Né? Eu não sou contra que educação produz normalidade. Né? Produz educação, nós queremos, você protege Cláudio Garcia, né? A gente quer produzir seres normais, né, no caso. Mas há que respeitar, por isso que a professora Neiva, que estava colocando aquela questão, será que eu não fiz isso? Se tu deixou a porta aberta, né, no caso, você não fez isso, né, no caso. Você fez o que é o pacote de produzir a normalidade. Mas deixa uma porta aberta, deixa uma janela aberta, né, para que outras possibilidades possam se construir e não torne isso uma coisa odiosa, uma coisa negativa, né, no caso, que alguém fuja dessa normalidade, né. Nós produzir normalidade é a nossa tarefa enquanto educador. Mas ter tolerância para aquilo que não cabe, né? Que questiona essa normalidade, acho que essa é a grande sensibilidade do educador. Vou pegar essa deixa, né? Até para costurar também um pouquinho em relação ao que a Neila e a Júlia também traz, né? E o professor Paulo traz, que é... será que eu estava promovendo, né, o encaixe? Não há nada de assombroso ao promover o encaixe. Não, por favor, não, né? Porque nós somos, a nossa Constituição passa pela alienação e a separação. E quando a gente para se questionar acerca da rotina, né, somos sim acomodados e talvez nos questionarmos acerca da rotina não leve necessariamente a produzir outra coisa, senão um movimento que reafirme a rotina, mas de outro lugar. Passando pelo distanciamento, passando pela construção de uma reafirmação daquilo que foi produzido, né? Quando a gente questiona a rotina, porque talvez tu vá questionar, né, Júlia, a rotina, essa acomodação, e vai... no final das contas, entender, sim, é isso que eu quero continuar com essa rotina, eu quero ser normal, entre aspas, né? Normal é sempre um conceito meio estranho. Mas, né, eu vou continuar. Só usando para não perder aquela noção do pensador palestino, né? Edward Said, ele diz assim, que uma das tarefas da educação é perder a identidade para recuperá-la como opção e não como destino. Eu acho fantástica essa ideia, né? Você pode reafirmar essa rotina, mas agora ela é uma opção. Isso. No caso. Essa ideia da tomada da consciência, quando tu tá vivendo na caverna, mas sabe que tá vivendo na caverna. Isso. Você sabe que na caverna também não consegue. E tu vai entrar porque tu não vai conseguir. E aí, nessa alegoria da caverna, isso tudo que a gente está falando, eu retomo o que eu comecei falando, nós somos seres sociais. E a autonomia... Queremos ser aceitos. Isso, e não adianta sair da caverna sozinho, tu vai estar sozinho lá, ou seja, sozinho lá no campo da psicologia, principalmente da psicanálise, é o delírio de autonomia.
que é só delirante. Ou a gente vai com os outros, hoje não é sozinho, autonomia não, né? Freud traz uma sacada muito interessante para o delírio de autonomia. Ele é delirante. Nós somos como os outros, nós precisamos dos outros. O Gidei trouxe uma coisa que eu acho que é assim, um desafio para a gente continuar pensando, né? No caso que o Gidei traz, e eu lembro muito bem do dissidente da União Soviética, da antiga União Soviética, que veio para o Ocidente. Ele diz, na União Soviética, nós éramos iguais, homogêneos, no sentido de usar a mesma armação de óculos, né? Para quem tem cabelo, cortar o cabelo do mesmo jeito, né? Vestir do mesmo jeito, só tinha aquilo, o sapato era aquele. Ele diz, como no Ocidente se produz isso sem ser obrigado? Como que as pessoas cortam o cabelo igual, pintam a casa igual, escolhem a roupa igual, e o vendedor diz, é diferente essa blusa, sai na rua, todo mundo igual. Esse corte de cabelo é diferente, sai na rua, todo mundo mesmo corta o cabelo. Então, como você vende essa ideia de igualdade, esse rótulo, essa forma, né, de ser, sem ser obrigado, entre aspas? Você quer usar uma calça de cintura baixa, você não vai encontrar. Na época que todo mundo usa essa calça de cintura alta. Né? Você quer uma calça que não esteja rasgada, não vai encontrar que as calças agora estão tudo rasgadas. Né? Então, essa ideia de como se produz essa normalidade, e eu estufo o peito e digo, eu escolhi essa calça. Eu escolhi esse óculos. Né? Eu escolhi esse corte de cabelo. Então, como se produz isso, eu acho que é um grande desafio que o Sidney provocava. Né? Nas sociedades fechadas, a gente sabe como se faz isso. Né? No caso, né? É aquilo, só que tem pronto. Mas assim, nossa, como a gente faz isso? Daí entra a questão da indústria cultural, né, que você falava. Eu me lembro de duas coisas agora aqui que vocês trouxeram, né? O professor Paulo e a Carolina, que é, só vira para mim fazer aqui, que é referente à margem de liberdade, né? Eu acho que fala essa noção. A margem de liberdade. Então, bom, o que nós ficamos assim nessa dimensão aí, né? Entre o reconhecer um modo de vida que se produz, que ele é adaptativo, né? Que ele nos exige uma certa conformidade, né? Porque o mundo nos exige uma certa conformidade. E um modo de vida reflexivo, que nos exige compreender que essa conformidade é permanentemente produzida. Né? E alguém a produz. Agora o professor Paulo chamou a atenção, alguém produz a moda. As tendências. As tendências, né? Alguém produz a moda. Então a gente não consegue, de certo modo, se libertar totalmente. Né? A liberdade absoluta é um absurdo. Né? Porque assim é aceito. Porque assim é diferente, mas não tanto. Para não parecer ridículo. Então é uma ideia da aceitação mesmo no universo. Então a gente percebe essa permanente, como a Júlia chamou a atenção, essa permanente produção da existência. Mas alguém produz, né, alguns referenciais que, de certo modo, nos organizam. Né? Que o professor Paulo dizia, que produz um certo sentido que nos organiza. Bom, essa margem de liberdade, né, a professora Mariana Chauí, ela tem, eu acho, uma elaboração muito interessante sobre isso, porque ela diz que a nossa relação com isso, aqui como nós estudamos teoria crítica e educação, né, a nossa relação da teoria crítica, ela foi, ao mesmo tempo, refutar, né, uma sociedade fechada, né, o totalitarismo, e ao mesmo tempo também questionar o capitalismo, né, como também uma sociedade produtora, né, de ilusões e fechamentos. Então, a Mariana chamou a atenção disso, mas como viver em meio a isso, né? Porque nós não saímos dessas questões tão facilmente. Né? E a teoria crítica, ela não é uma saída fácil, mas ela é um levantar de questões. Né? Por isso que ela não tem uma saída teleológica, como diz o professor Paulo, mas ela tem uma questão, né, que é pôr em questão o que está, de certo modo, nos produzindo. Né? O que está nos produzindo. E a Mariana Chauí elabora isso assim. Conformismo e resistência. Nós todos somos um pouco conformistas, mas ao nos conformar, resistimos. E também ao resistir, nos conformamos. Então, essa dialética, pode ser, né, Paulo? Essa dialética entre o conformismo e a resistência, ela nos dá um pouco de esperança, né? Porque onde a gente imagina que não vai haver nada diferente, talvez no filme apareça, né? Pode acontecer, como diz o Bergman, um desvio. Né? Bergman diz, Deus desviante, sempre houveram os desviantes da história.
E os desvios não necessariamente eles são bons, às vezes eles são ruins. Então a história não é linear. Então eu acho que essa discussão aí, eu queria, da minha parte, aqui, fechar, depois eu passo para fazer uma rodada de fechamento, indicar essa obra do Edgar Morin chamada Despertemos, é uma obra que é uma das últimas publicadas no Brasil, né? Despertemos. Eu fiquei encantado com a clareza, né, com que ele nos mostra assim, a planetarização desde 1492 até a atualidade. E traz as várias policrises que nós estamos vivendo hoje. Inclusive, né, ele comenta de Israel e Palestina aqui também na obra, né, mesmo antes da guerra, a obra foi publicada antes da guerra. Mas como isso, no fundo, só nós não queríamos ver, mas isso já estava para acontecer. Né? E os europeus, eles sabem que o mundo é um barril de pólvora. Né? Então, cada vez que o Edgar Morin comenta, ele se posiciona e ele tem clareza de que há um perigo iminente. Né? Aí ele comenta aqui no livro, né, que tem 13 nações que têm armas nucleares para fazer estragos fabulosos hoje. Então, essa história da técnica, da tecnologia, tem coisas muito interessantes, mas tem coisas muito perigosas que estão aí. Bem, e uma outra obra que a gente estuda aqui, que o Adão está estudando também na sua tese, é a Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, né? Que a gente vai ter aí na disciplina que estudar, principalmente no primeiro capítulo, né? Que é um pouco isso que o professor Paulo e a professora Carolina traziam também, que é o nosso medo da liberdade. Né? Então, a sociedade de consumo parece que já realizou o reino da liberdade. E nós todos estamos, né, meio que satisfeitos com esse mundo que aí está, né, porque parece o único mundo possível. Né? Então, para fechar minha fala, eu lembro que nós tínhamos uma disciplina em Santa Rosa e uma das alunas estava um pouco inquieta. Daí disse: por que você está triste no curso de Educação Física? Porque, professor, hoje eu não vendi a minha meta. Se eu não vendo a minha meta, eu não tenho salário. E se eu não tenho salário, eu não posso pagar o curso. Então, é um trabalhador que não tem salário, né, e que, ao mesmo tempo, precisa de uma performance, né, precisa que aconteça alguma coisa para que ele possa existir. Né? Então, essa liberdade de consumo, ela não é para todos ainda, né? Embora seja muito bom e necessária a questão do consumo, mas ela não é para todos. Então, fica um pouquinho aqui essa abertura, né, para essas duas leituras ali do Zygmunt Bauman, junto com as brilhantes análises que eu ouvi hoje de manhã aqui, que eu fiquei... Daria para escrever um livro de cada uma delas. Né? Acho que cada um poderia escrever um artigo, né, Emanuel? Porque foi muito legal ouvir o Paulo falando, tratando da questão do telos, né? A Carol tratando da questão do mal-estar da civilização, a professora Cristina tratando do tema da alegoria da caverna, da reflexão, das várias etapas que ela levantou ali também, né? Quando surgiu a dúvida, da Juliana comentando sobre toda essa origem do filme, sobre tudo o que ele representa aí, né, dentro da sua trajetória, e o Adão também trazendo essas questões da tecnologia, da indústria cultural, e todos os colegas de casa, e vocês também, né, com as análises que fizeram. Júlia, que obrigado, Júlia. Tá bom. Desculpa o adiantado da hora, né? Não sei, Elise, se você poderia fazer uma fala breve antes, depois eu devolvo os colegas para porque a Melissa trouxe um grupo aqui de pesquisa, né, então. O grupo Pedagogia Social, o grupo de estudo, então, já estiveram conosco no outro encontro, né, e hoje as meninas gostaram tanto que voltaram, né, a gente fica muito feliz de tê-las aqui conosco. Então, passo também, de igual modo, o professor Sidney aqui dizendo o quão bom foi ouvir vocês nesta manhã, quão significativo foi. E são falas que nos trazem a esse lugar, né, de reflexão, que nos fazem pensar, então, e já tomo uma das palavras da prof. Carol, quando ela dizia que nós, professores e pais, somos os maiores influenciadores. E eu fiquei pensando, então, aonde nós estamos errando? Porque, de algum modo, nós não estamos conseguindo atingir, né, os nossos filhos, os nossos alunos. E me veio uma questão assim que há algum tempo tem me inquietado também, que é a questão que foge um pouquinho talvez do que a gente discutiu aqui, mas que é a questão do feminicídio, né? E os feminicídios, eles são causados por homens que são educados por mulheres, por mães, por educadoras,
reflexões que nos provocam a pensar o nosso lugar, aonde nós estamos, aonde nós perdemos a nossa autoridade docente ou o nosso pátrio poder. Então, o que nós poderíamos pensar a partir do que a gente ouviu hoje para ressignificar o nosso lugar, para que de algum modo a gente possa ocupar efetivamente o nosso espaço. Então, dizer que eu saio daqui muito tocada, né? Principalmente porque nós atuamos em contextos de educação infantil e verdadeiramente, professora Carol lá, nós somos as influenciadoras, porque a gente vê no olhar das crianças aquele brilho, aquele encantamento com o professor, né? Eles têm uma admiração enorme pelos professores. E quando nós estávamos vindo para cá, a prof. Bruna trazia uma questão de um aluno que ela tem o costume de dizer assim, do Luca, que ele tem o costume de dizer, eu não digo, ela tem o hábito de dizer a expressão eu não digo, né? E aí ele foi contar um fato para ela que tinha acontecido com um colega, e ele relatando, muito indignado, né? O fulaninho fez isso, e daí ele olhou para ela, eu não digo? Então ele estava reproduzindo uma fala, então de algum modo nós tocamos, né? E aí quando o professor Paulo falou assim, como que os adultos são silenciados enquanto crianças nós fizemos tantas perguntas, e eu fico me perguntando quando nós nos permitimos ser silenciados, né? Porque realmente, como a Cris falou, sair da caverna dói, e muitas vezes ocupar esse lugar que seja de fala, ou ocupar esse lugar de autoridade paterna, ou ocupar o lugar de autoridade docente, dói, né? Implica no processo, e às vezes nós não queremos assumir isso. Então, para mim, são essas as reflexões que ficam, e eu saio daqui perguntando, de que modo eu posso ser uma mãe ou uma professora diferente, que possa ter uma forma de atuação que vai implicar efetivamente na vivência do meu filho, dos meus alunos. Muito obrigada a todos. Obrigado, Liz, obrigado ao grupo, né? E na próxima sessão de cinema, alguém do grupo vai estar na mesa, tá bom, Liz? Então vocês podem escolher aí, né? Vamos fazer isso daí, né? Nós vamos valorizar o grupo que está integrado, né, Carol? Assim como o curso de psicologia já está dentro do projeto, né, Carol? Então, o Emanuel não pode tirar mais, a gente vai compor assim, né? Educação das ciências, grupo de estudos, né? Pode ser, Carol? Tá bom. Eu vou rapidamente para vocês, assim, só se despedir, vai ficar o registro, tá? E aí a gente vai encerrando, tá bom, gente? Então, também muito obrigado a todos, né? Para mim foi um pouco desafiante estar aqui hoje, né? Superando alguns medos também, né? Mas aqui no mestrado, agora no doutorado, assim, eu superei muitos medos, né? Muita coisa, né? Primeiro de sentar e falar assim, eu era muito tímido, né? Então, foi um grande avanço. E poder, então, né, trazer as leituras, né? Fazer esse filme, assim. E esse momento que no sábado, né, o professor Paulo falou, mas é tão bom, talvez seja tão gratificante de estar aqui, né, junto, compartilhando, né, com pessoas que a gente gosta, com o grupo também, assim, que eu acabei conhecendo, né, elas, né, a partir daqui, desse projeto, que a gente entrou em contato, lá em Santa Rosa, né, nos encontros todos, né, de pedagogia social. E, então, agradecer ao professor Sidney sempre, né, pessoa, né, que é um exemplo para nós, assim, exemplo de vida, que ajuda a gente, né, às vezes não sai lá da caverna, mas a gente está tendo consciência que tudo isso existe, né, e que a gente pode ser uma pessoa diferente, né. Enfim, agradecer a todos, tá? Muito obrigado. Eu também quero agradecer, foi uma grande surpresa quando o professor me convidou, e tenho certeza de que valeu a pena. E quando eu escutava a Denise falando, eu também lembrava dos meus alunos, porque nesse dia dos professores, até quinta-feira ainda estava ganhando presente. E aí eu ficava, meu Deus, como eles gastam tanto dinheiro com a gente, porque são vários professores, e compram isso, compram aquilo, porque eles têm um carinho e uma satisfação de fazer isso. E foi tão significativo para mim, no meio de todos aqueles presentes, chegar um aluno, depois que ele viu que eu recebi os presentes, ele pegou uma pedrinha do chão, me entregou e falou, olha, prof, uma pedra preciosa para você. Então eu guardei a pedra e aquilo para mim foi mais significativo do que todos os outros presentes. E no mesmo dia chegou uma outra aluna, pegou umas florzinhas do chão,
prof, eu não trouxe presente para você, mas eu improvisei. Aqui estão as suas flores de dia do professor. Então, não importa o que eles fazem pela gente, mas o gesto, né? O gesto deles, o carinho que eles têm por nós, isso faz toda a diferença. Então, que possamos ter noção dessa importância que a gente tem na vida deles e valorizar isso. É uma imensa alegria ter estado com vocês. Eu participei do primeiro, está agora o segundo, e como eu coloca, realmente é muito prazeroso, é muito gratificante, é muito bom, é satisfatório a ideia de você levantar no sábado de manhã chuvoso, né? E quem me conhece bem conhecidinho sabe que eu durmo pra caramba. Então, assim, tipo, acordar, né? Tipo, madrugada, normalmente 7 horas da manhã. Mas, assim, com empolgação, eu cheguei a comentar, eu fiquei ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Me conheço ansiosa agora. Tem uns anos aí que já me aceito, assim. E perdi o sono, óbvio, né? Então a fala fica recorrente. Eu tinha notado, eu fiz escrito no computador, eu fiz um monte de coisa, fiquei frio na barriga, eu não vou dar conta disso, meu Deus, o Sidney me botou nessa, né? E, daí, senão não fui eu, o pessoal que te indicou, de meu Deus, agora eu coloquei, o Paulo vai estar lá, Jesus Cristo, meu Deus, acaba psicólogo, meu Senhor. Ainda bem que Luísa a Juliana, tá? Quem mais vai falar esse dia? Aí eu fui menos mal, tá? Vamos lá, Cristina, vai lá que você consegue. Então, assim, é todo, né, um processo, né? Que parece que a gente chega e tá tudo bem, né? Assim, né? Eu acho que tá, né? Tudo bem. Mas dentro da gente é um movimento. Então, eu fico pensando assim, a Júlia, quando falou, eu disse, eu não consigo falar, eu tenho muita vergonha. Tipo, anota. O que dá segurança? Anota. Eu não tenho nada, tá aqui o caderno, eu posso anotar no celular, anota. Então, assim, essa ideia de você promover, de você levar essa possibilidade de alguém estar aqui. O primeiro ponto foi o Carlos. E ela nem usou o celular, né? Não, porque ela fala muito bem, mas você fala sempre muito bem. Então, eu acho assim, que a gente promover isso, né, esse movimento, sempre disse para o Sidney que como lindo é essa oportunidade que está trazendo esses alunos do ensino médio para estar nesse movimento. Eles também não... a ideia de se querer estar, como o Paulo colocava, né, nesse processo, é que eu quero estar nesse processo. Então, um dia veio um, hoje veio outro. Eu sei que esses dois, em algum momento, vão se encontrar e vão trazer outros, né? Então, eu acho que essa é a ideia do significado de ser professor, né? E nessa semana eu me encontrei com um ex-aluno e ele disse: olha, prof, eu não fazia ideia de que tudo aquilo que eu aprendi com a senhora em sala de aula, em algum momento da vida eu iria utilizar. Eu achava a filosofia tão longe, eu achava a filosofia tão densa, eu achava ela estranha. Eu dizia, meu Deus, o que esse professor vai falar sobre isso de novo? E ele começou a citar, cara, Platão, Aristóteles, os estoicos, sabe? Ele foi falando assim de coisas que ele foi contextualizando no curso que ele foi fazendo. Eu cheguei em casa assim, decidi dizer, teus olhos estão brilhando quando você me conta isso. Porque eu acho que faz todo sentido, né? Alguém que não está mais no teu cotidiano, alguém que você já não encontra mais na sala de aula, quando te encontra, diz, fez diferença, né? Então, aquela ideia da semente que faz a diferença. Então, mais uma vez, gratidão, muito obrigada pelo convite e até uma próxima. Bom, então eu gostaria de agradecer, Sidney, pelo convite, que também sei que tem uma participação aí do Manuel, e nos colocar sempre nessas confusões aí importantes de desacomodar, né, de trazer para dar notícias de algo, afinal de contas. A gente facilmente vai se acomodar em algum lugar e ficar vendo, talvez, muito do nosso próprio umbigo. É muito bom encontrar o novo, quem eu conheço, quem eu reconheço, quem eu acho que eu conheço e nem é, que eu estava pensando que era, né, mas estava pertinho, né? É muito bom encontrar com, né, todos vocês, todos e todas, num sábado de manhã chuvoso, né, que convida a ficar na cama, e essa desacomodação de sair,
né, para trocar ideias. Eu sou uma pessoa que gosto, né, participo pela primeira vez nesse momento, mas vou pegar esse bonde outras vezes, né, espero parar aqui outras vezes e trazer mais um pessoal, que inclusive faço questão de trazer que tínhamos um outro evento, e eu acho que a chuva também acabou atrapalhando, então alguns me deram notícias que estavam no evento do Campo da Saúde. Eu disse, tá bem, então na próxima a gente se encontra aqui. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer, realmente um prazer compor, né, e poder trazer notícias da psicanálise e de outros campos para articular. Certo? Muito obrigada. Eu estava até agora xingando o Sidney, tem mais um culpado do convite, não? Eu estava contando para o Antônio, para o Vitor, eu gosto muito das tirinhas, né? Acompanho muito as tirinhas, a Fábio e outros tantos, né? Mas agora tem um personagem que é o Arthur, né? Daí o Arthur está na cama, assim, dormindo e chovendo. Daí ele diz assim, se Deus existisse mesmo, não podia ter aula dia de chuva. Daí a mãe dele diz, Arthur, ligaram na escola que não vai ter aula por causa da tempestade. E daí o Arthur diz assim, eu nunca duvidei da sua existência, senhor. Mas eu só queria encerrar com duas questões. Uma eu lembrei eu ainda estou com a cabeça nessa polêmica dos controles. Então, esse Douglas Ruskov, que teve aqui na Fronteiras do Pensamento, ele disse uma coisa muito interessante, né? Você disse que ele disse que a capacidade que tem os algoritmos hoje de produzir comportamentos, inclusive psicológicos, nos americanos. Se quiser que essa semana eles estejam eufóricos, né, no caso, ou depressivos, se produz isso como algoritmo. Você consegue produzir esse comportamento massivo de euforia, tipo, essa preocupação comum, né? Tu pode produzi-la ou não produzi-la. O mundo tu disse que o mundo é um barril de pólvora, então tu pode produzir isso, estimular isso ou apagar isso. Está tudo tranquilo, volta ao consumo, a vida continua. Né? E o Venkrov, que é esse antropólogo, que teve também, ele disse assim, né? Pensando nessa ideia do sair da caverna, não sair da caverna, qual caverna, no caso, né? Mas pensando em termos da sociedade. E ele estuda a questão dos indígenas, até ele diz que a democracia, tinha muitas práticas democráticas nas comunidades indígenas, ele diz assim, né? Eu não imagino voltar a uma sociedade, ou habitar uma sociedade de igualdade, né? Igualdade total, absoluta, né? Ele diz assim, mas onde foi que a humanidade esqueceu de como mudar as regras do jogo? Eu achei fantástico isso, né? Então, para a gente continuar pensando. Então, obrigado pelo convite e por estar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Carol. Obrigado, Cristina. Obrigado, Juliana. Obrigado, Adão. Obrigado a todos e todas. Né? Nós não decidimos o próximo filme ainda, tá bom? Então, nós vamos trabalhar juntos aí como equipe, né? Para pensar o próximo filme. A gente não temos ainda, né, Paulo? A gente tem uma ideia de refletir sobre essas questões, e aqui valorizando, né, as humanidades de forma geral, né, as humanidades como plano de fundo, e as questões que cada um de nós tem. Né? Então, a gente teve a tese da Denise no primeiro, agora teve a tese do Adão, né? Então, indiretamente vocês colaboram aí, né, para que essa tese vá ganhando corpo, né, o Adão está avançando, e assim a gente vai caminhando, tá bom? Bom retorno a você de Santa Rosa, tá? Mais uma vez, nosso abraço aqui em nome do programa. Obrigado aos colegas aqui. E continuamos juntos, tá bom? Encerramos aqui. Um abraço. Uma foto nossa toda aqui? Tá bom, pode ser. Nós juntamos aqui na frente, pode ser? Que pena, né? Tem que fazer no começo. O cafezinho. Tem que fazer no começo, acho. Tá bom. Gurias, vocês vêm? Denise, o teu telefone é bom para fazer o registro, né? Sim. Vou parar aqui. Que bom que tu lembra, né? É tanta coisa para lembrar.